Oi pessoal, boa tarde, espero que estejam todos bem. Vou gravar mais um vídeo para o Tarde com Deus, nosso Pai. Eu estava trabalhando, o início de mês é um tanto puxado para contador, graças a Deus. E eu estava trabalhando e desde ontem eu tenho pensado muito e Deus tocou no meu coração para gravar esse vídeo. Você sabe o que causa a sua dor emocional? Porque eu levei um tempo para descobrir, mas com a graça de Deus eu consegui. Depois de muitos anos, e claro, apenas com a minha intimidade e dependência de Deus, eu descobri que o que me causava dor, dor emocional, era eu não saber quem eu era. Mas como assim não saber quem eu era? Eu não conseguia me achar, eu não sabia quem eu era. Não sei se por causa do abandono, da rejeição ao nascer. Embora eu tenha sido criada pelos meus avós maternos, eu não tinha contato com a minha mãe biológica, tampouco com a família do meu pai. E isso me gerava um vazio muito grande. E esse vazio eu negava, tá? Eu falava que não sentia falta, que estava tudo bem, que eu não tinha mágoa deles, porque eu tive a oportunidade de ser criada pelos meus avós maternos, que são maravilhosos, que são presentes de Deus na minha vida. E com isso, eu negava que eu julgava meus pais, porque no fundo eu julgava. E esse julgamento me causava muito sofrimento. Eu me comparava com as minhas amigas, por que elas tiveram os pais e eu não, o que também me causava sofrimento. E também, no fundo, me gerava uma rejeição, a falta de aceitação. Por eles não terem me aceito, eu também, lá no fundo, também me rejeitava, né? Porque eu queria entender por que me rejeitaram. E aí, com o passar do tempo, eu compreendi que esse sofrimento emocional de não saber quem eu era, de não pertencer à família a qual eu nasci, pertencia por parte de mãe, porque os meus avós maternos me criaram, mas eu não pertencia por parte do meu pai, então tinha ali uma falta. E também não somente por ter sido desprezada pelos meus pais biológicos, mas por uma série de fatores na minha infância, na minha vida como um todo. A gente passa por muitas coisas na vida que trazem traumas, né? Então eu compreendi que julgar, comparar e não se aceitar causa muito sofrimento. Então eu comecei a entender que o que causava o meu sofrimento emocional era eu não saber quem eu era. E aí, óbvio, depois que eu me aproximei mais de Deus, que eu comecei a depender mais, que eu pedi para Ele curar essas feridas e que somente Ele preencheu o vazio que tinha no meu coração, eu comecei a escrever a minha própria história. Eu parei de me vitimizar, eu parei de me comparar, eu parei de não me aceitar. E óbvio que isso foi muito com a ajuda de Deus, porque sozinha jamais eu conseguiria. Então foram muitas orações, foi muitos pedidos para Deus curar esse vazio que tinha em mim, para que Deus pudesse preencher esse vazio dentro de mim. E aí, como eu contei no outro vídeo, que há 2 anos atrás eu decidi procurar o meu pai, exigi que ele fizesse o teste de DNA, porque eu precisava saber das minhas origens. E aí, com tudo isso, eu consegui perdoar. Mas eu só consegui perdoar porque Deus tinha preenchido esse vazio que havia em mim. Eu só consegui perdoar porque eu consegui entender quem eu era. E eu era uma filha de Deus. Eu era amada por Deus. Eu fui gerada semelhante a Deus. Nós somos semelhantes a Deus. Ele nos gerou semelhante a Ele. Mas cada um de nós somos únicos para Ele. Então, por mais que nós somos iguais a Deus, cada um tem a sua particularidade. Cada um é um ser único. Deus sabe o nosso nome. Deus já enxergou o nosso futuro. Ele já sabe o que vai acontecer com a gente. O que a gente precisa fazer é se render a Ele.
o que a gente precisa fazer é tentar, com a ajuda dele, encontrar qual é esse vazio que existe em nós. Hoje, nessa sociedade, está muito difícil, porque além de sermos muito julgados, a gente também julga. A gente se compara muito com essa liberdade que a gente tem na internet. Isso é muito ruim, porque quando a gente se compara, a gente perde a nossa essência. Então, que nós busquemos em Deus preencher o vazio que há em nós, seja ele por qual motivo for. Que a gente pare de se comparar, porque nós somos únicos para Deus, nós temos dons únicos, temos o coração único, e Ele conhece e sonda o nosso coração e a nossa mente. E eu compreendi também que quando a gente aceita, a gente não aceita para se vitimizar, a gente tem que aceitar para superar. Vocês já pararam para pensar que existem pessoas que têm doenças, por exemplo, câncer, tem pessoas que se curam de câncer e outras não. Tem pessoas que conseguem superar uma quebra financeira e outras não. Tem pessoas que conseguem superar uma rejeição e outras não. Então, sempre existe pessoas que passam pelos mesmos problemas, só que umas superam e outras não. E no meu ponto de vista, eu comecei a entender que é a aceitação. Quando eu aceito o meu passado, eu abraço, eu me reconcilio com ele, eu perdoo o que eu tenho que perdoar, eu peço ajuda para Deus e eu pego aquela minha parte da história que me causa sofrimento e ressignifico ela. Eu vou ressignificar a minha história. E aí eu vou me encontrar. E aí eu vou fazer a minha própria história, levando em consideração tudo que me aconteceu, que seja bom ou ruim. Como eu também já falei em outros vídeos, em tudo dai graças. Porque Deus, ele é bom, perfeito e agradável. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Se ele permitiu que acontecesse, é porque algum ensinamento tem pra gente. Então, todas as coisas acontecem com permissão de Deus e todas as coisas acontecem a todos. Então, todos os dias, filhos são abandonados, todos os dias, pessoas ficam viúvas, pais ficam órfãos de filhos, filhos ficam órfãos de pai. E não quer dizer que Deus não está olhando pra gente, é que tudo acontece a todos. Viver é isso. Viver é estar sujeito a tudo que acontece no mundo. A diferença é que quando a gente se aceita, quando a gente aceita, perdoa o nosso passado e quando a gente entrega a nossa vida a Deus, confiando nele, cumprindo os princípios dele e sendo totalmente dependentes dele, a gente consegue passar por todas essas tribulações com mais facilidade. A gente consegue aceitar o nosso passado, a gente consegue perdoar o nosso passado e a gente consegue ressignificar tudo o que nos aconteceu. Assim como fala em Romanos 12:5, ele fala assim: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então somos todos semelhantes a Cristo, mas somos únicos. Somos todos únicos e formamos um só corpo. Então a gente precisa um dos outros. Assim como o nosso corpo é feito de vários membros e para ele funcionar precisa de todos os membros, assim somos nós em Cristo. Precisamos uns dos outros. E precisamos de Cristo, precisamos de Deus em nossa vida. Então eu queria trazer essa reflexão para vocês e trazer uma reflexão. Ore a Deus, peça para que Ele mostre o que causa sua dor emocional. Será que você sabe quem você é? Será que você não precisa se identificar? Será que você não precisa parar de se comparar? Será que você não precisa parar de julgar? Será que você precisa aceitar a sua história como ela foi escrita? Um bom final de semana, pessoal, e fiquem com Deus.